Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês a edição 19 da Espada Selvagem de Conan, com o título da edição O Templo do Tigre, ok? Com essa belíssima capa aqui, Conan montado nesse cavalo, realmente com cores muito bonitas aqui, né? Uma bela capa realmente. E aí nós temos os artistas aqui, temos o Michael Fleischer, o Bruce Jones, o John Buscema, o Ernie Chan, o Tom Palmer e o Bob McLeod, tá? São os artistas aqui na capa, com essa capa belíssima aqui mais uma vez, mostrando para vocês, da edição 19 da Espada Selvagem de Conan. E aí temos a lombada, edição 19, a contracapa, e aí reúne as edições da Espada Selvagem de Conan de 62 a 64, ok? Então vamos dar uma olhadinha por dentro do quadrinho aí. Guarda. Mais uma bela arte aqui, o Templo do Tigre. E aí as histórias que vêm aqui são o Templo do Tigre, de 1981, março de 1981, o Fosso de Sangue, de abril de 1981, e As Crianças de Han, de maio de 1981, ok? E aí temos uma introdução, como sempre, e aí começamos a nossa história. Aqui nós temos Conan aqui como comandante de um navio pirata, né? Aqui ele é um corsário, um comandante de navio pirata. A história aqui é com roteiros do Michael Fleischer, a arte é do John Buscema e a arte final do Ernie Chan, ou a arte dos dois, né, juntos aqui, enfim. Então Conan aqui é um corsário, né, um capitão, e aqui ele está realmente numa situação difícil, porque ele está procurando algum navio para roubar, mas nenhum navio aparece. Os homens já estão ali meio querendo que fazer um motim, né? Querendo ficar rebeldes, mas aí de repente aparece um navio mercante, e aí eles conseguem abordar esse navio. Os homens que estavam sedentos por roubar e por matar têm a sua sede de sangue saciada ali, né? E Conan então consegue manter a sua liderança ali, né? E aí nós temos então eles roubando esse navio, né? Roubando esses tesouros ali, que são poucos na verdade, não tem quase nada, mas eles encontram uma moça ali, né? O capitão desse navio tinha um segredo com ele ali que ele acabou engolindo, ok? Aí eles ficam sem saber o que era. Eles acham essa moça aqui e falam que eles vão se divertir com ela, mas Conan diz que não, que ele vai interrogar a moça sozinho, que é para eles largarem ela ali e não fazer mal a ela. Dentro da cabine, ele começa a conversar com ela, e ela então começa a revelar que ela sabia o que tinha, que era um mapa onde ficava localizado um tesouro, né? Tinha uma cidade onde ela sabia onde ficaria esse tesouro aí. E aí ela se oferece também para ele, se oferece como companhia para Conan, que assim ela fica protegida. Só que no momento que eles iam trocar carícias ali, os homens de Conan invadem a cabine ali, né? Porque eles querem se divertir com ela também. Ele acaba enfrentando os próprios homens ali. É uma luta realmente bem difícil ali, precisam de vários homens para segurar Conan, né? E no momento que eles conseguem, né, arrastar Conan ali, conseguem prender ele ali, começa a se levantar uma onda gigantesca que acaba fazendo com que o navio bata em algumas pedras ali, e eles acabam naufragando, né? E a noite é uma noite de tempestade, com ondas altíssimas, e eles ficam à deriva no mar, e acabam muitos deles sendo devorados por tubarões ali. Conan quase é devorado também, mas acaba escapando, né? E aí ele acaba então nadando nesse mar revolto aí, após escapar desses tubarões, e acaba caindo em uma praia aqui, onde ele realmente desmaia de tão cansado que ele estava, quando então a gente vê que ele foi resgatado aqui por alguns aldeões, né? Está sendo cuidado aqui, quando essa tribo desses aldeões é atacado aqui por uma tribo de amazonas, né? Amazonas brancas aqui no caso, e elas estão
montadas em tigres, né? Algumas delas estão montadas em tigres. Então elas invadem essa aldeia, matam todos os aldeões ali, as pessoas que estavam cuidando de Conan. Conan tenta reagir para defender essas pessoas, mas ele acaba levando uma flechada ali, né? Acaba sendo atingido e acaba sendo aprisionado e levado como prisioneiro junto com os outros sobreviventes ali, até uma cidade, né, que é a cidade dessas Amazonas aí. Então ele olha a cidade, vê que é uma cidade realmente imponente, com estátuas imponentes ali, remetendo aos tigres, enfim, e ele é lançado dentro do calabouço. Dentro desse calabouço ele conhece um homem, um outro prisioneiro, que fala que as mulheres ali, elas realmente são as dominantes ali, e que os homens ali só servem para duas coisas, ou para trabalhar para elas ou para reproduzir, né? Então, como ele acha que Conan tem essa postura forte, que ele vai acabar sendo escolhido para reproduzir, né? E aí Conan é acordado no dia seguinte, né, por algumas Amazonas, e é levado para uma arena, né? E lá nessa arena ele acaba tendo que lutar com alguns de seus antigos piratas que se revoltaram contra ele. E aí ele já estava bem aborrecido já com esses caras, né? Ele parte com extrema selvageria para cima deles e acaba matando e derrotando um por um, né, de forma bastante violenta e bastante cruel. Então a rainha das Amazonas fica impressionada com a força de Conan, com a postura dele, e acaba então escolhendo ele para conversar com ela, né, e eles acabam tendo uma noite de amor ali, digamos assim. Conan é levado no dia seguinte acorrentado, ele está acorrentado pelo pescoço ali, né, preso, ela fica arrastando ele como se ele fosse um animal ali, e fica mostrando a ele todo o reino, e conta a história, né, de que no passado, as mulheres ali, elas eram entregues como sacrifício vivo ao deus fera Dorganat, que era esse homem tigre, assim, né? Parece ser um homem tigre, assim, e as moças virgens eram entregues a ele, onde ele violentava essas moças e depois as devorava viva, né? Até que elas clamaram a uma deusa, a deusa Kilili, né? E ela então engana esse deus tigre e acaba aprisionando ele, transformando ele numa estátua de pedra, né? E a partir de então essa deusa orienta as mulheres ali a expulsarem todos os homens de Zaharran, que é o nome dessa cidade, dessa fortaleza, e é isso que elas fazem, acabam dominando toda a situação ali e se tornando as maiorais dessa cidade, formando toda essa tribo de Amazonas ali. E aí a mulher depois leva ele para um templo, né? E nesse templo ali está a estátua lá desse deus tigre, né, que teria sido transformado em pedra, e ela começa a dançar, né? E Conan fica impressionado com a dança dela, até que em determinado momento chega uma amazona dizendo que uma das amazonas ali está para, para dar à luz, né? E quando eles vão lá ver, né, a moça acabou de dar à luz, só que ela deu à luz a um menino, e elas não aceitam isso, elas só aceitam que as meninas sobrevivam, né? Os meninos elas entregam para serem devorados pelos tigres, né? Conan, ao ver essa cena de um recém-nascido sendo entregue para ser devorado por um tigre, ele reage, ele enfrenta o tigre, acaba matando esse tigre, mas aí recebe uma pancada na cabeça da rainha, e quando ele acorda, ele está com os braços presos ali, onde tem um cavalo, né, de cada lado, e elas pretendem então arrancar os braços dele ali, só que ele é Conan, né? Ele é extremamente selvagem, bárbaro, forte, e ele começa a puxar os cavalos, e ele consegue puxar um dos cavalos para o lado dele, derruba uma das amazonas e foge nesse cavalo. Só que antes de fugir, ele passa lá no Templo do Tigre, por quê? Porque ele viu que lá na estátua daquele deus tigre haviam duas pedras preciosas, né? E ele então se lembra dessas pedras preciosas, enfrenta os dois eunucos que estavam vigiando esse templo, mata os dois e vai arrancar essas pedras preciosas aqui que estão nessa estátua. Quando ele consegue arrancar, né, a estátua ganha vida, porque o feitiço ou o encantamento que ele sofreu acabou sendo quebrado com isso. E aí essa criatura se liberta, tenta enfrentar Conan, só que Conan percebe que ela é cega, porque quando ele tira essas pedras, ele praticamente tirou os olhos dessa criatura. E aí a criatura começa a derrubar tudo, quebrar tudo, começa a lutar com
os tigres aqui, começa a matar esses tigres, e quando a rainha das Amazonas chega ali, e ela fica apavorada, começa a gritar, e ao ouvir os gritos dela, a criatura, sabendo a direção dela, agarra no pescoço dela, a sufoca, e de acordo com quando ela vai morrendo ali, ela acaba então envelhecendo, né? E Conan percebe então, que havia muita magia ali, que havia muita feitiçaria envolvida com essas Amazonas. E a mulher então fica completamente esquelética e o templo começa a desabar, né? Porque havia uma profecia também que se a criatura voltasse à vida, tudo iria ser destruído. Então Conan foge, né, com alguns tigres também, e de acordo com quando ele vai fugindo ali, ele vai vendo que todas as Amazonas que antes eram belas e fortes, agora são só esqueletos, né? Então Conan consegue fugir pegando um cavalo, né? E quando ele olha para trás, toda a cidade das Amazonas desapareceu, mas ele fica ali com as duas pedras, com as duas pedras preciosas que ele arrancou dos olhos da estátua do Deus Tigre. E aí temos a segunda história, que é o Fosso de Sangue, e nós temos aqui como autor aqui dessa história o Michael Fleischer, a arte é do John Buscema, do Ernie Chan, com Tom Palmer e Bob McLeod. Ok? E aí nós temos aqui Conan como chefe dos Wagiris, né? Eles vão preparar uma emboscada aqui para uma guarda que está levando uns tributos. Essa guarda pertence a um sultão, ao sultão Onan, né? Eles estão levando esses tributos para esse sultão. Quando os Wagiris então atacam esses guardas, né? Eles acabam derrotando todos eles, inclusive um deles acaba assassinando o próprio companheiro, porque diz que sempre quis se juntar aos Wagiris, né? Conan fica extremamente desconfiado com isso, acha tudo muito estranho, mas os seus homens, os Waziris, aceitam isso, acham normal, né? Enfim, mas ele fica com o pé atrás. E a gente conhece também o sultão, que está aqui, né, tentando ter alguma relação com essa moça aqui. Ele teria ensinado ela a fazer danças sensuais, mas como ela não consegue fazer os movimentos que ele quer, né? Ele então puxa uma corda e um alçapão se abre e ela cai dentro de um fosso ali, né? E esse fosso tem uma planta ali, que é uma planta carnívora, né? Que puxa a moça para baixo e ela acaba morrendo afogada e sendo devorada por essa planta. E a gente descobre então que essa planta, quem teria criado essa planta, teria sido esse feiticeiro aqui de nome Rashid, né? Ele que teria criado essa planta e do qual o sultão Onan batizou de Fátima, né? E aí a gente volta lá para Conan, para os Wagiris, né, onde ali eles estão preparando mais uma emboscada a uma das fortalezas de Onan, onde estariam muitas peças de ouro por conta de vários tributos que estariam sendo guardados lá, né? Conan, a princípio, ele não concorda com isso, ele acha que não se deve fazer essa emboscada, mas os seus Wagiris ambiciosos e gostando dessa ideia que o cara deu, eles vão partir então para esse plano aí. E aí a gente volta para o palácio, onde o Onan, né, o sultão Onan, está jogando um jogo de xadrez, mas com pessoas de verdade, e o jogo é o seguinte: as pessoas, quando elas acabam, as peças andam, eles vão se matando ali, eles matam um ao outro. Bom, voltando para o deserto, né, isso aí é só para a gente conhecer aqui como esse sultão ele é maldoso, né, cruel. Enfim, aí voltando lá para o deserto, nós temos os Wagiris atacando a fortaleza, onde estariam esses tributos, só que aí realmente houve uma traição, né? Esse cara que teria passado para o lado dos Wagiris, ele realmente preparou uma emboscada ali, e Conan os Waziris agora estão realmente cercados aqui, e Conan fica observando de longe, e quando ele vê que seus Waziris estão sendo massacrados, né, ele vai tentar ajudar ali, ele chega até a confrontar esses soldados, ele mata alguns desses soldados ali, né? E ele está enfrentando esses soldados ali, só que aí ele acaba sendo derrotado porque ele leva uma pedrada na cabeça, e quando ele acorda, alguns de seus homens estão amarrados a troncos, inclusive ele, e eles ficam servindo ali de tiro ao alvo, porque os soldados, né, do sultão atiram lanças, né, para treinar como alvo com os corpos desses Wagiris. E o último que sobra é Conan, e na hora que ele vai ser acertado por uma lança, ele quebra esse tronco ali, derruba esse cavaleiro, ele consegue pegar o cavalo, né, fugir, né, ele foge com esse cavalo ali, né, ele vai para o deserto,
Lá no deserto o cavalo morre, acaba morrendo porque, né, muita sede, muito sol. Só que ele acha um pequeno poço ali com água e quando ele vai beber dessa água ali, 3 nômades, né, interceptam ele ali, falam que ele não pode beber dessa água, mas ele já está injuriado, já está com muita raiva, com sede. Ele então começa a matar um por um desses nômades ali, e quando ele mata o último deles, ele acaba então saciando a sua sede, né? Ele sacia a sua sede ali e acaba desmaiando ao lado desse fosso. E lá, no palácio do sultão, existe um dia lá, que é o dia que se deve dar tributo, né? E aí o sultão manda então fazer uma roupa que tenha peças de metais. Por quê? Porque o tributo dessa data é que cada um tem que dar em ouro o peso do sultão. Então, para ele ficar mais pesado, ele estava comendo muito e ainda colocou essas placas de metal. E aí um costureiro fez isso para ele, um alfaiate, e aí para esse alfaiate não falar nada, o alfaiate é lançado dentro do poço e também é devorado pela planta Fátima. Ok? E aí Conan, lá no deserto, ele é encontrado por outros nômades, só que aí ele é acolhido, né? Ele conhece então esses nômades ali, conhece inclusive a família dessa moça aqui, né? Que lá do começo da história, tá? Cadê ela aqui? Ó? Ela foi jogada, né? Para a planta Fátima correr, para a planta Fátima comer, né, devorar ali pelo sultão. Eles conhecem a família dessa moça e eles contam então que o sultão durante muito tempo tem sido muito cruel com eles, além de arrancar dinheiro e moeda deles, ainda sequestra as esposas, as filhas, e que eles não conseguem reagir porque tem esse fosso ali, né, e todos que tentam atravessar esse fosso, eles são devorados por essa planta aí, né, carnívora e aquática, né? E aí Conan então concorda em ajudar eles ali para que eles então possam derrotar esse sultão. E voltando ao palácio, a gente vê o Rashid aqui em pensamentos, onde ele lembra que a filha dele um dia encontrou uma pequena planta no deserto, né? E levou para casa, e essa planta foi crescendo, foi matando alguns animais, até que ela teve contato com a água, cresceu extremamente e acabou matando a própria filha dele, né? E aí, para ele defender a filha, ele pega e joga essa planta dentro do fosso, e foi a partir daí que essa planta cresceu extremamente, e ele então acabou dizendo ao sultão que ele que acabou criando essa planta, quando na verdade ele não criou nada, a filha dele que levou essa planta para casa, né? Mas ele, para ganhar esse status de feiticeiro dessa fortaleza e dessa cidade, ele conta essa mentira aí, e fica então, o sultão então considera ele como um mago poderoso ali, né? E aí Conan e esses nômades, eles preparam um plano onde a irmã daquela moça que foi morta, né? Ela se disfarça aqui de uma cortesã e tal. Os soldados ficam encantados com ela porque eles acham que ela vai ser uma ótima oferenda para o sultão passar a noite. Essa moça é levada para dentro do palácio, né? E quando chega lá dentro do palácio, ela tenta assassinar o sultão. Primeiro ela mata o guarda, né, o que levou ela lá, e depois ela tenta matar o sultão. Só que aí o sultão, apesar de ser gordo, né, muito gordo, ele é muito ágil, muito rápido. Ela tem que fugir e ela dá de cara com Rashid, o feiticeiro, né, o suposto feiticeiro. E aí ela enfia um punhal no coração desse feiticeiro e acaba matando o Rashid, que seria o suposto criador dessa planta carnívora. Ela então corre até os portões e tenta baixar a ponte levadiça, e ela consegue, né, fazer isso. Então, quando os homens, né, de Conan e Conan começam a entrar, a atravessar essa ponte levadiça, ela tenta brecar a ponte, só que a faca dela quebra, né? Ela tenta segurar ali, só que os soldados do sultão chegam ali, pegam ela, aprisionam ela ali e fazem a ponte levadiça fechar de novo, fazendo com que todos que estavam em cima da ponte caiam. Inclusive Conan acaba caindo dentro do fosso. Ele vê que vários homens estão sendo estraçalhados, devorados por essa planta, só que ele consegue fugir, né? Consegue se libertar, e ele consegue então pular o muro, escalar o muro e pular o muro dessa fortaleza, e cai do outro lado, né? E aí ele mata os soldados que estavam de guarda ali,
e acaba então cortando as cordas, fazendo com que a ponte levadiça desça definitivamente e a cidade então é invadida por esses nômades, né? E ele então começa a percorrer pelo palácio até que ele chega à masmorra, onde ele encontra a irmã, né? Aquela moça que estava lá que tentou matar o sultão. Ela está prestes a ser torturada ali, só que aí ele enfrenta o torturador, né? Enfrenta o soldado, acaba quebrando o braço dele e jogando ele dentro de um fosso de fogo, né? E libertando a moça ali, né? Ele então corre então com a intenção de matar o sultão, né? Ele passa por soldados, consegue chegar aos aposentos do sultão. Quando chega nesses aposentos desse sultão, ele foge por uma passagem secreta, né? Eles não conseguem alcançar. O sultão então está tendo uma luta selvagem lá fora, né? O sultão então pega uma carruagem, passa por meio no meio desse combate aí. As pessoas tentam atirar facas, lanças nele, mas a roupa de metal dele impede que ele seja atingido. Só que quando ele vai passar pela ponte levadiça, né, a carruagem dele perde a direção e ele acaba caindo dentro do fosso. E aí, com o peso dele, que ele já é gordo, e mais a roupa que está cheia de metal, ele, o cavalo, todos afundam, né? E aí a planta dele, a tal planta de estimação dele, a tal Fátima, acaba devorando o próprio sultão. E aí Conan, né, junto com todos os nômades ali, com o povo que era oprimido, eles começam a festejar e Conan termina essa história aqui com uma moça, né, nos braços aqui. E aí nós temos a terceira história, que são As Crianças de Ham, e aqui a história é do Bruce Jones, tá? A arte é do John Buscema e do Ernest Cham. E aí nós temos aqui Conan, né, fugindo dos Pictos, né? Ele está sendo emboscado por uns Pictos aqui. Ele começa uma luta feroz com esses Pictos, né? Olha só, os Pictos estão cercando ele ali. Realmente ele tenta fazer de tudo para fugir desses Pictos. Ele vê que tem uma ponte de madeira, né, de corda cortada ali. Ele então se esconde, né, porque ele precisa capturar um desses Pictos que estão com arco e flecha. Os Pictos começam a procurar ele, mas ele se esconde, ele captura um desses Pictos, mata, né? E com o arco e a flecha dele, ele consegue atirar a flecha e puxar a ponte. Ele amarra a ponte novamente, né? Consegue fugir desses Pictos, atravessando essa ponte aqui, como vocês podem ver. Os Pictos eles não vão atrás de Conan. Conan fica intrigado com isso, por que os Pictos não teriam ido atrás dele. Ele começa a andar pela vegetação lá do outro lado. Quando ele escuta um barulho e faz a investida, ele acaba sem querer matando essa moça aqui. E ele fica extremamente chocado ali, ele fica extremamente triste porque ele tem esse código de conduta de não matar mulheres, né? Ele acabou matando uma mulher sem querer ali, só que para surpresa dele surge uma criança que ele considera ser a filha dessa mulher que ele matou. Ele fica extremamente mais culpado ainda e ele então acolhe essa criança. Ele vê que a criança tem um colar, a criança tem mais ou menos uns 5 anos de idade, né? Ele então acolhe essa criança, a criança fala uma palavra ali, né? Não, quer dizer, por enquanto a criança ela não fala nada, mas ele carrega a criança com ele, porque ele pretende cuidar dela e arranjar um lugar onde ele possa deixar ela para que ela seja cuidada. Então Conan e ela começam a cavalgar ali o máximo que eles podem, né? Chega a noite, eles adormecem ali e no dia seguinte a menina que tinha 5 anos agora tem 10 anos. Conan fica meio apavorado, meio confuso com aquilo e aí sim, agora a menina já com 10 anos, ela fala uma palavra que é Surhon, né? Surhon, e aí Conan então entende que é uma cidade que ele conhece, então ele parte, né, para lá, começa a cavalgar nessa direção. Chega mais uma noite, Conan fica meio intrigado assim, mas ele acaba adormecendo e quando ele acorda, a menina que tinha 10 anos agora já é uma moça feita, né? E aí, né, os dois continuam cavalgando para essa cidade, Surhon, e quando eles chegam nessa cidade aí, eles vão numa taberna, né? Eles começam ali a se alimentar, beber. A moça não fala nada, não sei essa palavra Surhon. Eles são observados por um cara meio sinistro ali, e quando eles estão ali se alimentando e bebendo, um dos taberneiros se engraça com a moça e aí Conan reage, né? E aí começa uma confusão onde Conan obviamente ele vai sair vitorioso dessa confusão.
Aí eles saem de dentro dessa cidade, de Surron, e eles então vão dormir na floresta. A moça agora já é uma moça feita, né? Conan não resiste aos encantos dela. Eles acabam passando a noite juntos, né? E quando eles estão ali dormindo, adormecidos, aquele cara sinistro que estava observando eles lá na taberna, chega ali e tenta então tocar na moça. Só que aí Conan acorda, né, e quase mata ele, só que ele fala que não, que não é para fazer isso, que ele é só um joalheiro e que ele ficou interessado somente no colar da moça, que é um colar parecido ou praticamente igual a um que ele tem. E aí Conan pergunta onde foi que ele achou aquele colar. Eles vão caminhando pela mata e quando chegam ao local, Conan acaba caindo em um buraco e quando ele chega lá no fundo é um assoalho de madeira. Eles descem lá, né? Todos eles descem, os três, né? Eles descem ali e eles percebem que eles estão dentro de um navio. E aí Conan fala que aquela área ali toda deveria, há muitos séculos atrás, ser um oceano. Eles vasculhando ali o navio, né? Eles chegam até a cabine do comandante e chegando lá eles encontram um esqueleto ali e tal, com uma criatura com garras nos pés, nas mãos, enfim. Mas aí eles acham um diários ali, eles começam a ler esses diários, onde é o diário de um capitão que conta que eles conseguiram roubar muito ouro, muitas joias de um navio e que a intenção dele então aí era parar de roubar, porque eles já tinham bastante, mas que seus homens fizeram um motim contra ele e acabaram então aprisionando ele em uma ilha. Deixaram ele lá na ilha, enterraram o tesouro nessa ilha e deixaram ele lá na ilha com os livros de magia, que ele gostava de magia, né? E aí eles continuam lendo e descobrem que na verdade essa ilha se chamava Zarran. E aí ele entende que a menina, que a moça, queria falar essa palavra, Zarran, e não Zarran, que era aquela cidade. Né? Zarran, Zarran, ela repete aqui, ela reconhece a palavra certa agora. E aí continuam lendo, fala que esse capitão começou a usar esses livros, invocar uma magia negra ali e tal, até que uma criatura, né, uma sombra maligna começa a cercar ele, até que uma certa noite ele é atacado por essa criatura, né? E aí eles continuam lendo um outro diário, que aí é um diário agora dos piratas, que falam que chegaram de volta muitos anos depois nessa ilha, acharam o corpo do capitão morto ali, o esqueleto dele, desenterraram o tesouro, só que deram de cara com várias meninas de 5 anos, né? E aí cada um deles carregou uma dessas meninas de 5 anos porque eles tinham a intenção de vender essas meninas aí, porque elas deviam valer muito dinheiro, já que eram meninas todas loiras e muito bonitas, né? Só que aí as noites foram passando e as meninas de uma noite para outra tinham 10 anos, depois elas tinham 15 anos e depois elas eram já mulheres adultas. E aí eles desistiram de vender nessas moças e cada um se casou com uma das moças. Só que em determinada noite elas se transformaram em criaturas monstruosas que mataram, estraçalharam todos os homens ali e o barco então bateu em pedras e acabou naufragando. E aí Conan e esse joalheiro entende que essa moça aqui, Conan principalmente entende que essa moça aí é uma dessas criaturas, que em determinado momento ela vai virar uma dessas criaturas. E quando ele ilumina a moça, ele já percebe que as feições dela, o cabelo dela já estão mudando, né? E aí o joalheiro fala para que Conan mate ela imediatamente. Conan até tenta matar, mas ele não consegue, né? E então ele fala que ele vai devolver a moça à sua terra, a essa ilha, ou seja, ele vai levá-la de volta para o lugar de onde ele atirou. E aí ele fala que ele vai correr muito, né? Vai ser o mais breve possível, e é isso que ele faz. Ele cavalga o mais rápido possível, o cavalo dele acaba morrendo, ele continua caminhando com a moça nos braços, ele rouba um cavalo de um homem na estrada, continua cavalgando, só que a moça continua se transformando, né? Ele amarra a moça com medo de que a transformação se complete ali. E aí, quando ele está perto lá do local onde ele conseguiu pegar a moça, os Pictos atacam ele ali. Ele é atacado pelos Pictos, ele vê a ponte lá, né? Os Pictos atacam ele se vê cercado por esses Pictos, se vê sem esperança de escapatória, né? Quando de repente a moça se transforma totalmente lá na criatura e essa criatura começa a atacar os Pictos de forma extremamente violenta, arrancando cabeças, braços, pernas, ou seja,
essa criatura massacra e mata todos os Pictos ali praticamente. E aí Conan então aparece e tenta atrair a criatura para o outro lado, né? Só que a criatura alcança Conan bem no meio da ponte, né? Eles entram em luta ali, Conan tenta se defender, né, dessa criatura, só que um dos Pictos ainda tem força suficiente para se arrastar e cortar a ponte. E aí a ponte acaba caindo, né? Os dois acabam caindo, Conan consegue se segurar, mas a criatura não, a criatura acaba caindo direto nas rochas lá embaixo. E aí, quando Conan desce do penhasco ali, quando ele vai chegar perto, já não é mais a criatura, mas volta a ser a moça. Então Conan entende que o contato com o solo ali fez com que ela voltasse ao normal, o solo de onde ela saiu, né? Então Conan fica extremamente triste porque conheceu uma moça que por um tempo ele cuidou como filha, foi amante dele e agora estava morta. Então Conan sai caminhando aqui pelas rochas de cabeça baixa. E aí termina a nossa última história, e aí nós temos um portfólio aqui do Rude Nobres, temos a capa da edição 62, ok? A capa da edição 63, a capa da edição 64 e a capa da próxima edição aí dessa coleção da Espada Selvagem de Conan, ok? Então essa aqui foi a edição 19 da Espada Selvagem de Conan, o Templo do Tigre, e lembrando que tem todos os vídeos aqui da edição 1 até essa edição 19, e até a próxima edição 20 aí que está chegando, que eu já terminei de ler, da Espada Selvagem de Conan. Um grande abraço e fiquem com Deus.